Não é traço de personalidade forte. É só o pecado mesmo. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Rebeca. E hoje eu vim conversar sobre um costume que está se tornando cada vez mais frequente. Sempre aconteceu, né? Mas que é gourmetizando pecados. Hoje eu vim conversar com vocês sobre uma modinha que tem acontecido e não é de hoje, que é simplesmente transformando pecados em traços de personalidade. E aqui eu vou tratar com muito respeito com quem já fez ou com quem ainda faz isso. Muitas vezes existem pecados que são tão entranhados na nossa natureza que a gente nem sabe que não é personalidade. Na verdade, é o pecado que nos afetou no nosso jeito de ser. E qual é o problema de se defender dizendo que é um traço da personalidade? É que isso é, na verdade, uma falácia para você se acomodar com este jeito que é errado e é pecaminoso e sempre se protegendo atrás de eu nasci assim, eu vou continuar assim, eu fui criada assim, então eu vou permanecer desse jeito. E por que isso é um problema? Isso é um problema porque uma das bases do Evangelho é justamente a renúncia. E Lucas 9 vai falar sobre isso. Quando Jesus diz que se alguém vir após ele, que tome a sua cruz e que o siga. Dessa forma, queridos, a gente precisa negar tudo aquilo que não faz parte da essência de Jesus. Até aquelas coisinhas que passam despercebidas ou aquelas que a gente ama praticar. Pois é, fica cada vez mais difícil entender que, se você parar para pensar, tem muitas coisas que você faz desde sempre, mas que simplesmente são o contrário da natureza de Jesus. E hoje eu listei alguns desses pecados que sempre tentam passar despercebido aí pela nossa régua. Então hoje eu trouxe 4 pecados modernos, mas que na verdade estão conosco desde o início, mas que a gente chama de traços de personalidade. E o último, na minha opinião, é aquele que é o mais importante e o mais frequente. Tô deixando pro final para eu falar mais. O primeiro pecado que a gente tem, um dos pecados mais frequentes de serem cometidos, mas que a gente assegura como um traço de personalidade, é a soberba. E o que seria a soberba? A soberba é um sentimento de superioridade que em algum momento da sua vida você vai sentir. Às vezes você pensa que não se sente soberbo e que não se comporta dessa forma porque a gente vê nos filmes e nos livros um tipo de soberba que tem a ver com riquezas, né? Aquela pessoa que se acha porque é mais rica e daí a gente olha e pensa, nossa, eu não sou assim, nem tem como eu ser assim. Mas às vezes a gente se sente superior indevidamente, até no nível espiritual mesmo. De repente a gente vê aquele irmão, aquele jovem da igreja que parece não saber um lego, um cré da Bíblia e você de repente faz assim, coitado dele. Isso pode ser um traço de soberba, porque ela é a tentação e a posição de que você é melhor do que os outros, mesmo em algo que seja bom, como o conhecimento bíblico. Mas isso me lembra até a passagem onde Jesus fala sobre o coração das crianças. As crianças que são verdadeiramente humildes, elas não vão discutir quem vai ter o lugar mais especial no céu. Elas só vão querer estar com o Senhor. E muitas vezes a soberba é o traço de quem cresceu errado. E Filipenses 2:3 nos avisa contra isso. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês. Tem um livro que eu gosto muito que trata sobre esse assunto de ego, que é o ego transformado. Eu amo esse livro. E ele fala exatamente que a essência da humildade cristã é não se achar nem melhor nem pior, mas simplesmente não pensar tanto sobre si mesmo, não tomar uma posição de estar sempre em posição de julgamento para com o outro. Tipo assim, se alguém está no recinto e alguém erra um conceito bíblico ou alguém está com uma roupa que você acha fajuta ou o que quer que seja, como assim seu corpo, sua mente, seu espírito estão tão prontos para julgar aquela pessoa? O essencial é que você se lembre muito dos outros e pense muito nos outros, mas não nesse sentido de julgar. E o ideal é você estar tão esquecido de você mesmo, essa é a essência oficial, né, da humildade cristã, que você nem pense em si como um parâmetro oficial, um parâmetro digno de comparação. A soberba, ela vem quando a gente compara o outro com a gente se sente sempre melhor em algum aspecto, mesmo que não haja de verdade esse aspecto. Sim, às vezes a soberba te manipula para achar que você é melhor que a outra pessoa. Mas a humildade cristã, ela é o contrário. Ela não se lembra de si mesma o suficiente para poder estipular essa comparação e ficar pensando, tipo assim, eu sou melhor que fulano nisso. Mano, você tá tão esquecido de você mesmo
mesmo, você está pensando tanto em Deus e no próximo, que você não está obcecado o suficiente com você mesmo para trazer essas comparações infelizes que somente deixam o nosso coração ainda mais metido. Então, esse é o primeiro traço moderno e pecaminoso que nós muitas vezes chamamos de personalidade. Esse primeiro pecado não é encontrado em todas as pessoas. Na verdade, às vezes é algo que somente você pensa. Vamos agora para o segundo. O segundo pecado que muitas pessoas tratam como traço de personalidade é a ira fácil. Você já conheceu aquela pessoa que você tinha tanto medo de irritar porque ela simplesmente é uma onça? Isso não é personalidade forte. É pecado também. Eclesiastes 7:9 vai dizer que a gente não pode se irar tão facilmente, porque a raiva é a marca dos tolos. E quem leu Eclesiastes sabe que tolo é um adjetivo péssimo de falar sobre alguém. Então é tolice, meus irmãos, a gente viver se enraivando tão facilmente com os outros, não dando a chance das segundas chances, não dando a oportunidade da pessoa se justificar. Justamente nós que constantemente deveríamos nos lembrar que éramos alvos da ira de Deus, mas por conta de Cristo, essa ira não foi derramada em nós. Que autoridade a gente tem de derramar nossa ira tantas vezes para as pessoas? Que autoridade a gente tem e como é que a gente se sente tão melhor que elas a ponto de, no primeiro deslize, na primeira falha, a gente soltar os cachorros e se achar o máximo por conta disso? É muito perigoso. Inclusive, eu acho que esse é um dos pecados mais destrutivos, porque ainda que você se arrependa e você tente mudar de atitude, tem pessoas que só lembram de você por conta da sua raiva, por conta da sua ira, e elas não vão se aproximar tão facilmente, e essa é uma das consequências desse pecado. Sim, Cristo perdoa e Cristo está pronto para perdoar todo mundo que está vendo esse vídeo, mas existem consequências que nós mesmos teremos que resolver, e uma delas é que as pessoas que se iram facilmente, elas afastam outras pessoas. As pessoas têm medo de você, e isso não é o mesmo de ter respeito, nem admiração. Então, cuidado você que está definitivamente passando pano para um traço de personalidade que, na verdade, é um pecado. O terceiro pecado que eu vim dizer para vocês é, na verdade, complicado. Que são aquelas pessoas que são irredutíveis, teimosas, inflexíveis, cabeças duras. Não vou generalizar. E aqui eu vou tomar muito cuidado para falar essas verdades para vocês. Não é todo mundo que é teimoso que tem esse defeito. Porém, a maioria das pessoas teimosas que eu já conheci tem muita dificuldade de admitir os seus erros, mesmo quando o confronto é completamente baseado nas escrituras. E isso é e sempre será um problema, tá? Por quê? A Bíblia diz em Provérbios que nós precisamos ouvir certos conselhos e receber a correção para que no fim das contas a gente seja sábio. E tem uma palavra que eu gosto muito chamada coração ensinável. Claro, a gente não pode acreditar em tudo que vem nos dizer, mas o contrário também é extremamente perigoso, porque muitas correções estão completamente pautadas nas nossas ações e na Bíblia, e rejeitá-las porque é teimoso ou cabeça dura ou só faz o que quer, é perder a oportunidade de ser corrigido e de ser mais parecido com Jesus. Eu sei que ninguém gosta de ser repreendido. E talvez você deva se lembrar da sua infância ou de alguma experiência que você teve com seu líder de jovens, do pastor, o que quer que seja. É sempre ruim ser repreendido. Mas sabe o que é pior? É não aceitar nenhum tipo de correção ao longo da sua vida por ser inflexível ou teimoso ou cabeça dura. É simplesmente péssimo que existam corações fechados para a palavra do Senhor e também para a palavra das pessoas que amam e servem ao Senhor. Por isso, meus irmãos, eu oro para que a gente tenha um coração cada vez mais ensinável, um coração disposto a voltar atrás. A inflexibilidade não é um bom traço quando ela é usada contra aquilo que você deveria se dobrar. O evangelho é desconfortável, porque ele é a prensa que faz com que a gente se dobre diante do Senhor. E um homem incurvável não deveria se orgulhar disso. Por último, eu vou falar agora um dos pecados que eu mais cometi neste ano, e eu não me orgulho disso, mas que eu vejo que deve ser um dos pecados mais cometidos desde o início dos tempos e ainda mais reforçado nessa geração onde tudo é conteúdo. Murmuração. A murmuração virou hoje um capital para muitos perfis do TikTok, no Instagram, aqui no YouTube, e muitas das vezes a murmuração, ela é
sem moral alguma. Uma coisa é você trazer uma história da sua vida, onde você começa, de fato, reclamando, pontuando coisas, e dali surge algo interessante. Mas muitas vezes a murmuração hoje ela é gratuita. Isto é, ela existe a custo de nada e a troco de nada. Simplesmente porque virou engraçado, virou performático murmurar, reclamar o tempo inteiro. A murmuração pode vir de muitas formas. Pode vir através da fofoca e também através da queixa. E a palavra murmúrio vem do latim, que significa ruído do mar. Isto é um ruído que nunca para. São ondas repetitivas que se chocam contra a areia, que voltam e fazem de novo. Filipenses 2,14 nos diz que nós devemos fazer tudo sem queixas e sem discussões. A reclamação é uma postura do coração para com o próprio Deus. E é por isso que, para mim, é um dos pecados mais graves. Se bem que não existe pecado grave e pecado fácil. Todos são ruins. Mas o que eu quero dizer é que é preocupante porque muitos de nós nos acostumamos tanto e romantizamos tanto as nossas murmurações que esquecemos que o que Deus realmente espera de nós é um coração verdadeiramente grato. É um coração verdadeiramente feliz. Feliz, contente, satisfeito em Deus. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. A murmuração veta isso. A murmuração impede que isso aconteça da forma com a qual Deus deseja. Então não tenha dúvidas. A murmuração é um traço de personalidade que é um dos mais perigosos que você possa justificar e passar pano. Porque ela ajeita a sua postura para com Deus de sempre dizer assim: o Senhor não fez o suficiente, isso não ficou como eu esperava, o Senhor demorou demais, não ficou legal. E como assim você se queixa dessa forma diante do autor da vida? Quando nós entendemos que nós não merecemos nada a não ser o inferno e a condenação, num instante para de fazer sentido murmurar. Alguém me disse uma vez que toda vez que alguma pessoa da igreja perguntava assim: como você tá? A pessoa dizia: melhor do que eu mereço. E muitas vezes é o contrário que a gente pensa. Eu mereci estar melhor do que agora. Eu precisava de mais coisas porque eu mereço o melhor dessa vida. Será mesmo? Bom, queridas, esses foram os pecados modernos que a gente tenta tratar como traços de personalidades, mas que na verdade são originados de pecados. Eu espero que o Senhor possa nos ajudar nessa jornada da santificação, a fim de que sejamos mais parecidos com Ele e vivamos uma vida onde Ele possa ser o centro e o motivo de tudo. É isso, até a próxima. Beijão.